galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que trata de quê, meu sócio Cadu Barato? Negócios, raiz, campo de batalha. Aqui o pessoal paga DARF, aqui tem folha salarial, não é palco não, aqui é mais campo de batalha mesmo. A gente costuma brincar, né, porque tem muita empresa de palco que a galera que executa, que tem resultados, que tem sucesso, e o nome do podcast já diz tudo, Business Plan, para entender o plano de negócios de grandes empresários aqui do Ceará, principalmente, né, Cadu? Entender a história, entender a jornada, entender os desafios, entender... Porque o que a gente acredita? Muitas vezes o empresário, primeiro, é uma vida muito solitária. Esse é o primeiro ponto. E quando você vê, provavelmente, uma dificuldade que você está passando, alguém já passou e já superou, ajuda demais. Então, é justamente para ajudar empresários a superar e crescer. E hoje a gente vai falar com um cara que é especialista em hunting. Vocês vão entender mais ou menos o que é isso. Em hunting de profissionais, de carreira de executivos. Estamos aqui com o grande Carlos Mororó. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Business Plan. Obrigado por topar bater esse papo. A gente sabe que a agenda é uma correria, uma loucura, mas a gente vai trocar uma ideia aqui, entender um pouco mais do que você faz e desse mercado, que é um mercado que hoje tem crescido muito, né? Dá as boas-vindas para a galera, se apresenta um pouquinho e a gente começa o nosso papo aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sempre falo que eu não tenho conseguido parar para explicar direitinho o que a gente faz, quem é a Camarmo, esse posicionamento dessa empresa nordestina, cearense, com algo que normalmente nós contratávamos do Sul e Sudeste, agora tendo uma empresa daqui fazendo isso, se posicionando. Bacana. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente vai ter um papo muito bom. Vou falar um pouquinho dos nossos serviços, de como a gente atua e acho que também trazer um pouquinho da nossa essência, que é ajudar as pessoas a se conectarem, a compartilhar momentos. A gente traz um pouquinho do que elas podem fazer e tem muita coisa que dá para fazer até sem me contratar depois desse papo de hoje que eles vão ouvir, tá? Bacana, bacana. Para quem não conhece, né, o Carlos Mororó é sócio, fundador do grupo Camarmo, que é um grupo de consultoria, tem um guarda-chuva de algumas outras empresas que a gente vai falar aqui ao longo do episódio, mas o foco principal é a Camarmo Consultoria, é isso? Perfeito. Show de bola. E você sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Todo mundo constrói projetos para crescer, tem que estar junto. E aqui a gente tem alguns parceiros muito bacanas. O primeiro deles, que é um grande parceiro que está com a gente desde o começo, é a B3X Investimentos, que é uma consultoria de finanças e investimentos que te ajuda em dois pilares principais. Primeiro, a organizar a casa, organizar a vida financeira, fazer um diagnóstico do que você tem. Tem muita gente que tem um salário, sei lá, de 4 mil e tem um cartão de crédito de 2 mil, pensa que tem uma renda de 6 mil e acaba se endividando, principalmente no cartão de crédito no Brasil. Então, a B3X vai te ajudar a montar o diagnóstico para você sair dessas dívidas, sair disso, organizar a tua casa para ir para o segundo pilar, que é montar uma carteira de investimentos, né? E quando a gente fala em investimentos, fala de quê, Carlosão? E as pessoas pensam o quê? Tenho que ser rico para investir? Só consigo investir se eu tiver 10 mil reais? Não, gente. Depois que organizar a vida financeira, com a B3X é muito mais, você precisa muito mais de vontade do que qualquer outra coisa, que eles vão te dar. Montar uma carteira para você, entender o que é melhor para você no seu perfil. Também tem isso. Que muitas vezes as pessoas seguem os influenciadores e ele está fazendo isso, mas ele está fazendo isso para a realidade dele, não para a sua. Então, lá eles vão montar a carteira para você, do jeito que você quer, de acordo com a sua realidade, inclusive tem também o grupo de acordo KB, com o seu que é um grupo, um acelerador de negócios, com automação, com inteligência artificial. O grande Caduzão está à frente. O que a KB faz, Caduzão? Se você quiser acelerar o seu negócio, seja através das nossas mentorias, consultorias, workshop ou o programa de aceleração que a gente tem, que a gente entra dentro das empresas realmente para entregar muito mais, tanto a parte de inteligência artificial, escalar os negócios com inteligência artificial, automações e principalmente estratégias para trazer mais cliente, aumentar faturamento, vai lá na KB que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai gostar do resultado. Show de bola. Deixa de deixar dinheiro na mesa. Muita gente não faz automações, perde venda, perde tudo. Na verdade, né, a gente pega o dinheiro que está fora da mesa e o que está na mesa também. Exatamente. E temos também o HubX, que é essa produtora aqui onde a gente está gravando nossa nova casa. O Estúdio Splash virou HubX, uma produtora com soluções completas para você que é criador de conteúdo. Eu quero fazer um lançamento de um infoproduto. Temos aqui, fazer lives, gravar um podcast com vários cenários. Então, tudo que você precisa para estar se posicionando no digital, você encontra aqui com os melhores profissionais e o mais importante, o preço mais justo para você. Beleza? Então, recados dados. Vamos começar aqui nosso papo, grande Carlos. Querer entender, vamos começar com essa. Muita gente, inclusive eu aqui no papo aqui nos bastidores, pode pensar, vendo no teu Instagram, vendo o que você faz, pensando que você é uma empresa de RH.
Qual a grande diferenciação do que você faz, do que a Camarmo faz, o Grupo Camarmo faz, para uma empresa de RH? Perfeito. Eu sou um profissional que vem da área de RH, então eu tive uma carreira longa em duas grandes empresas como head de RH. Então, quem conhece lá pelo LinkedIn, pelas redes, eu fiquei 7 anos na Grendene, uma empresa com mais de 20 mil funcionários. Gigante, empresa grande. Lá fui criado na Grendene na área de RH e depois eu fiquei mais 7, 8 anos na RM Telecom, que é uma empresa também com mais de 20 mil funcionários, uma empresa do Grupo Oi. Então foram 15 anos aí em empresas à frente da área de RH. Mas eu sempre fui apaixonado e sempre tive um olhar muito voltado para a área de recrutamento e seleção. Então, quando eu coloquei o Grupo Camarmo, eu escolhi colocar o Grupo Camarmo para vender um produto que aqui no Ceará nós normalmente íamos para o Sul e Sudeste comprar. Sempre os olhos eram fora e nunca tinha uma solução boa, uma solução de qualidade aqui. O RH, ele faz treinamento de desenvolvimento, clima organizacional, pesquisa, cuida de benefícios, cuida de toda a área. O recrutamento e seleção é um subsistema da área de RH, que o nosso formato de trabalho é através do hunting, como o nome já diz, é a caça da pessoa, que tem um trabalho muito mais agressivo no bom sentido, que a gente não necessariamente só anuncia vaga, espera que as pessoas se candidatem, tria currículo e tudo É o famoso headhunter, que você vai atrás para aquele talento especial que a empresa está precisando de um cargo específico, né? Nós vamos procurar a pessoa com aquele perfil, com aquela especialidade, tal, um exemplo, empresa, cliente nossa nos contratou gerente sênior de política leiteira. Quantos gerentes sênior de política leiteira vocês conhecem? E aí é legal você falar isso, porque, como você falou, provavelmente quando uma empresa grande precisava disso, ia atrás de quem? De empresas de headhunter de fora. Que às vezes nem conhecia o mercado local, a cultura. Pessoa. Pois é, não conhecia o mercado local. Um que consumia esse serviço, né? Não conhece um pouco da cultura local, às vezes tem diferenciações, né, de estados para outros e tal. Então, ter esse serviço aqui de uma empresa cearense, de uma empresa nordestina, faz toda a diferença, né? Total. Eu, durante muito tempo, quando eu fui head de RH dessa empresa de grande porte, era uma empresa cearense, com matriz aqui, mas em 18 estados, com mais de 20 mil funcionários. Ou seja, uma empresa nacional. Nacional. E eu estava sempre em São Paulo. Então, eu digo que eu morava num aeroporto, na verdade. Não era nem Fortaleza, nem lá. E eu estava contratando um grande headhunter de São Paulo, pagando uma nota cara para o cara vir lá de São Paulo para cá, contratar um cearense para o Ceará, que eu até conhecia ele. E eu me perguntava, cara, por que eu estou fazendo isso? Tem alguma coisa muito errada, né? Por que não tem alguém aqui que faça isso dessa forma? E aí me perguntei durante um bom tempo, aproveitei esse tempo para estudar muito, para conhecer as principais empresas que eu admirava, são empresas muito boas, São Paulo, Recife, então dei uma analisada muito forte. E em 2017, no final de 2017, eu tomei alguns goles assim de muita coragem, com muita preparação, antes com controle financeiro aqui, como parceiro de vocês, muito bem feito, com análise muito bem feita, e eu pedi desligamento no meu melhor momento como empresa, e isso foi muito bom também, porque eu deixei o jogo num bom momento, eu estruturei o time para jogar por mim, eu preparei o meu sucessor e eu disse, cara, inclusive a empresa virou meu cliente, a empresa que eu estava saindo, e aí eu tomei a decisão de sair da empresa para colocar a Camarmo, que naquele momento era toda a minha equipe que começou a abrir mercado aqui no Ceará como um headhunter cearense, nordestino, encontrando as melhores pessoas para as empresas daqui e de lá. Agora que hoje a gente faz o contrário, eu vou contar para vocês. Hoje, às vezes, hoje vem empresa de lá contratar a gente aqui para fazer vaga lá em São Paulo. Você falou de um negócio que assim as pessoas falam, eu saí querendo ou não, com frio na barriga, tem um certo receio, e as pessoas falam muito assim, tá com medo, vai com medo mesmo. E justamente um dia desse eu tava vendo, o cara, o medo é falta de, muitas vezes, a preparação. E, cara, se você tá preparado, se você realmente não é tá com medo, vai com medo mesmo, mas se prepara. Confia no seu taco. Se prepara. Aí vai. Com medo, mas vai. Preparado. Não é só segura na mão de Deus, não. E, Carlos, toda vez que a gente senta com um convidado aqui, a gente quer entender um pouco do background dele. Você já falou um pouco, né? Você trabalhava, era colaborador de uma empresa para depois montar a sua, mas a gente queria entender um pouco mais como é que você tomou essa decisão, até porque uma coisa que a gente já observou aqui em mais de 40 episódios do Business Plan,
de grandes empresários é o momento que eles fazem a queimada de ponte, ó, esse salto que você fez aí. Mas antes disso, como é que você chegou nessas grandes empresas, né? Queria entender um pouco do teu background para a gente falar depois um pouco das suas empresas. E é bom até eu ir um pouquinho mais atrás para as pessoas saberem que muita gente não sabe. Eu sou lá do interior do Ceará. Então, assim, a minha família toda é de Ipu, na Serra da Ibiapaba. Bica do Ipu. É, a Sim. famosa Bica do Ipu. Quem não conheceu, começando as chuvas, vai ficar muito bonita. E eu não sou aquele cara que veio do interior do Ceará com a família para Fortaleza para morar aqui, não. Minha família mora toda Continuou lá, né? Eu vim desbravar, assim, eu Bacana. vim sozinho e às vezes com o tempo parece normal, assim, você abrir mercado e ser tão conhecido. Eu sempre achei, as pessoas começaram a falar para mim, tipo assim, cara, tu não teve ninguém para te apresentar a alguém, conhece esse Teve um cara? padrinho. Nenhum tio, nenhum padrinho. Não, eu fiz um que é um dos nossos principais valores que eu vou contar para vocês, que é o coragem de fazer acontecer. Eu sou bem cara de pau, assim, eu bato na porta mesmo e digo, me conheça, deixa eu te contar a minha tô história. aqui, deixa... E aí eu, do interior do estado, eu fui fazer o caminho um pouco de quem é da região norte do estado. Eu fui estudar em Sobral, então fiz ensino médio em Sobral. Minha primeira formação é ciências contábeis. Eu brinco que eu sou contador de histórias, porque hoje eu não faço nem meu imposto de renda. Mas não foi porque tu gosta de números ou não? Eu queria fazer direito. Ainda bem que eu não fiz, porque muito provavelmente eu tava lá, porque também eu descobri que eu iria me adaptar, mas gosto muito de onde eu estou. E eu pensei assim, cara, eu vou fazer contábeis, porque tem algumas disciplinas de direito, e aí depois eu faço transferência, eu entro logo na faculdade e eu posso fazer o quê? Trabalhar. Estou na faculdade, estou trabalhando, não estou só estudando para concurso, porque quando eu cheguei em Sobral, a minha vontade era trabalhar, me sustentar, começar a conhecer o mercado. Eu sempre tive isso, acho que isso veio desde o meu pai, assim, tipo, a vontade de começar a trabalhar, conhecer pessoas era muito forte. Então, eu cheguei em Sobral, entrei na Grendene como estagiário, ajeitava o arquivo lá, tinha um arquivo lá, empresa de 20 mil funcionários, era o cara que organizava arquivo, fazia esse cuidadinho direitinho, e queria organizar o arquivo da melhor forma. Eu tenho uma característica muito forte que me ajuda muito, que eu sou bem ambidestro. Então, assim, eu faço muitas coisas gostando. Então, tipo assim, se eu trabalhava no departamento pessoal e cuidava de números, não achava ruim, não. Mas se eu tivesse no treinamento com várias pessoas, também não achava ruim. E aí lá dentro, entrei na Grendene como estagiário e fui fazendo uma carreirinha rápida, assim. Então, tipo, é uma coisa que eu falo para as pessoas, assim, essa questão de ser ambidestro. Dê o melhor onde você está fazendo, que as pessoas vão ver. Assim. E às vezes não é só o melhor no que você é pedido, não, né? Eu vejo muitas vezes pessoas em cargos de várias empresas que o cara, me pediram isso, aí ele entrega. Beleza, o básico bem feito já é muito bom. Porque hoje em dia tem gente que não faz nem o básico bem feito. Né? Mas se você faz o básico bem feito e algo a mais ali, entrega, você vai ser notado, né? E eu fazia o algo a mais sempre na Grendene, então eu entrei como estagiário e fui estagiário, assistente, analista, subindo uma escadinha bem rápida, assim, muito, muito rápido, e também com essa característica de não ter medo de perguntar, de falar com as pessoas, de correr atrás das coisas que eu quero. Você chegou a ideia, quando eu fui para Sobral, meu pai era empresário, teve varejo, loja de material de construção durante muito tempo e ficou muito mal, ruim das pernas no meu terceiro ano. Eu fui o filho do pai que tinha grana no interior, tinha condições de fazer muita coisa, mas no meu terceiro ano, todos os meus amigos indo para Fortaleza fazer faculdade, eu fui para a escola pública lá. E eu disse, me coloca na escola pública, eu fui. Eu juntei dinheiro num porquinho, lá no Ipu, e meu pai não tinha condições naquele momento, hoje está ótimo, graças a Deus, de bancar essa viagem, mas juntei dinheiro, guardei dinheiro, peguei uma carona, fui para Sobral, fui lá na escola, lá no Luciano Feijão, e cheio de mães, assim, com os filhos, e eu sozinho, e entrei para falar com o Luciano Feijão, para dizer, eu quero muito estudar aqui. E agora o Farias Brito tá lá também. Mas os dois são os dois melhores. E aí era o senhorzinho, o dono lá, eu disse, eu tô aqui, eu tô sozinho, tô sem meus pais. Eles estão lá trabalhando, mas eu quero muito estudar aqui, mas eu não tenho como pagar. Eu juntei esse dinheiro aqui para ele pagar o semestre e tudo isso. E aí eu acho que ele ficou assim, achou estranho. O menino que veio sozinho de 17 anos, todo mundo aqui com os pais. Aí me deu um grande desconto, me deu os livros. Eu fiz 6 meses de cursinho, aí fiz contábeis, porque eu queria logo entrar para trabalhar. E passei em segundo lugar em contábeis, e aí comecei a trabalhar como estagiário na Grendene. Assim, fui fazendo a rotina aqui. De lá eu vim para cá. Eu fiquei na Grendene 7 anos dentro do RH, e aí busquei uma oportunidade aqui na RM, comecei a me candidatar a vagas em Fortaleza.
porque eu sabia que Fortaleza era o meu hub para o mundo. Então eu Tinha dizia mais assim, portas aqui, né? eu gostava muito da Grendene, muito assim, mas eu disse, cara, eu preciso ir para uma capital. Então eu sempre tive essa cara meio audaciosa. Então eu comecei a procurar oportunidades aqui em Fortaleza e vi uma posição na RM Telecom, me candidatei, pedi desligamento da Grendene e vim para cá também. Não queria que eu saísse, fizeram propostas, mas eu preciso vir. E aí vim para a RM, que fiquei mais 7 anos. Assim, aí fiz outra escadinha bem rápido de supervisor coordenador e gerente corporativo de seleção e desenvolvimento da empresa. O meu time tinha mais de 100 pessoas, só o meu time. Bacana. É legal você ter feito toda essa trajetória, né? Porque eu acho que até quando você vai selecionar lá, a gente vai chegar mais na frente, selecionar candidatos para uma vaga específica, alguém que passou desde o chão de fábrica até lá em cima e aprender todo o processo de uma empresa, quanto que isso é importante para você se formar como um líder, né? Eu acho que eu consigo falar sobre todos os pontos para as pessoas. Assim, eu consigo falar da coragem para fazer acontecer, do correr atrás, do de onde você vai, da simplicidade, do respeito às pessoas, do como lidar com as situações. Então, coisas que eu fui passando muito forte, fazendo a coisa acontecer, eu consigo compartilhar com o meu time de uma forma muito legal, assim. E hoje lá no time, assim, eu dou essa oportunidade para as pessoas de uma forma muito clara. Assim, quem trabalha comigo sabe que eles têm a oportunidade de ir para o mundo. Só depende deles. E na hora que quiser falar comigo e pedir, eu passo assim, um dia dando dicas para eles fazerem isso. Tô vendo aí que eu acho que só pro time dele eu acho que tá muito pouco. É bom a gente começar a produzir conteúdo e falar pro mundo, cara. Pro mundo. É o que eu quero. Só o time tá muito pouco. Tem muito mais gente que precisa ouvir essa mensagem, né? E, cara, nessa queimada de ponte que a gente citou aqui, a gente já passou alguns empresários que falaram sobre essa queimada de ponte, que às vezes você tá com o pé ali na empresa que você trabalha, aí quer montar um negócio, fica com o pé aqui, outro ali, para deslanchar. Confortável, É, confortável, mas para deslanchar é mais difícil, né? Como é que tu toma a decisão? Ó, vou pedir meu desligamento e vou atrás de montar o meu negócio. Quando eu comecei a ver isso, que tipo, cara, o Ceará não tem isso, as pessoas estão indo fora, trazer profissionais de fora para fazer algo que a gente poderia fazer aqui e algo que eu sei fazer, porque às vezes eu, como gerente de RH, contratava um profissional de fora para fechar uma vaga aqui, pagava muita grana por conta de marca. No final das contas, eu tinha fechado a vaga, porque eu liguei para uma pessoa, porque eu indiquei, porque eu fiz tudo isso e eu era muito bom nisso. Eu sempre fui muito bom em conhecer pessoas, em compartilhar. Então, eu pensava muito sobre isso, mas eu estudei muito. Então, assim, eu fui entender o que precisava fazer muito. Sou bom com estudo, né? E me preparei financeiramente para tomar essa decisão. Fui morrendo de medo, assim, mas sabendo que, tipo assim, se não der certo, eu volto. Eu tenho grana suficiente, eu tenho conhecimento suficiente. E quando eu pedi o desligamento, assim, eles me fizeram contrapropostas, se eles assistirem, seu salário vai aumentar para tanto, você vai ficar. Que queria reter o talento. Eu tinha 29 anos, super jovem, e estava como gerente corporativo de uma empresa com 20 mil funcionários e sentando algumas vezes interinamente na cadeira de diretor. Até eu achava que eu não estava preparado para aquilo. Hoje eu sei que é porque eu fazia o negócio acontecer, que é uma característica mais minha. Claro, Tipo assim, eu sei que eu dizia, manda o desafio que eu vou fazer, e isso vai acontecer. Então, mas a gente conversou, preparei meu time, tá tudo bem, isso eu não pensei hoje, não tô com raiva de nada. Tem um bom tempo que eu tô me preparando para isso. E pedi o desligamento e abri a empresa, tipo, no outro dia. Assim, Isso foi 2017. A empresa foi aberta. Eu tomei essa decisão no final de 2017, a Camargo foi aberta em março de 2018, porque eu fiz um tempinho de transição ali para sair da RM, que não era mais RM, era Rede Conecta. Foi uma empresa que foi vendida para Oi, eu fui junto, então, nesse pacote, eu fiz um processo de mudança de executivos da empresa e tudo isso lá. E no começo de 2018, eu abri o CNPJ e aí eu comecei a fazer de fato o que era empreender. Inclusive, tinha me preparado para ser o melhor headhunter do Brasil, mas não tinha me preparado para ser comercial. Para ser um empresário, né? Eu não lembrava dessa parte. Vender que era mais difícil. E eu falei isso para mim, cara, eu sou o melhor. Peça para eu achar quem for que eu vou achar. Mas eu não tinha parado para pensar que eu tinha que vender isso para a maioria das empresas. Gerir. Porque a minha grande dificuldade no início foi assim, sentar com as empresas e ser
o vendedor em falar do serviço. Até que eu senti dificuldade nas primeiras visitas, mas era muito mais uma ansiedade de vender um negócio que eu nunca tinha vendido e fazer. Liguei rapidamente para duas amigas minhas que são diretoras de comerciais e disse: preciso de uma mentoria. Querem conversar contigo, eu preciso de sugestão. Sentei com elas, ela disse: Mororó, vender o teu produto é falar o que você sabe fazer de melhor. Na prática. Você é o especialista nisso, cara. Então, assim, quando você vai para um presidente de uma empresa achando que por ele ser um presidente de uma empresa a percepção é diferente, ele não é o especialista no teu produto ali, é tu que é. Fala o que tu faz da melhor forma, que você vai vender aquilo da melhor forma. Eu voltei para fazer isso primeira semana. E deu muito certo, mas aí o que eu fiz? Eu mapeei todas as empresas do Ceará, de médio e grande porte, ali na madrugada mesmo, entrando ali em site, maiores empresas, maiores indústrias, FIEC, fiz tudo isso, fiz análise dessas empresas, quais eram essas empresas, para quem eu poderia fazer, fui lá, montei logozinha sozinho, aquela logo, tipo, como fazer uma logo, sabe? Como fazer uma proposta, então tudo isso. Hoje é outra história, né? Hoje eu tenho um time de tudo, mas é bom falar para que as pessoas entendam que você pode começar, tipo, ali com a sua grande vontade de fazer acontecer e fazendo, não necessariamente esperando. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas não fazem porque elas tem muita ideia, mas não tem o fácil. Vai, cara, amanhã e faz esse negócio. Fora, cara, isso é legal, né? Que até tem uma frase que é exatamente isso em inglês, né? Mas vou falar para português, que ideias não valem de nada, execução é tudo. Por isso tem muita gente que às vezes é pior do que você, tem menos autoridade, menos conhecimento, mas o cara vai lá e executa, às vezes não tão bem, mas vai executando e por isso que se destaca. Eu acho que tem muita gente melhor do que eu, tecnicamente, em muita coisa, mas eu acho que eu faço. Bacana. A coisa. Enquanto a pessoa tá ali pensando e muito boa, eu já fiz 2 vezes o negócio porque eu criei coragem, assim, de fazer. Mas aí é importante falar que uma coisa que eu acho muito importante que eu vendo hoje é conexões e networking. Então, assim, eu enxerguei que eu não conhecia muita gente no Ceará. Os gestores de RH que estavam aqui não eram o meu network. Normalmente eu conhecia São Paulo, porque eu estava muito lá. Então eu disse assim, cara, eu preciso conhecer umas 20, 30 pessoas aqui, porque sejam estratégicas, que a gente comece a trocar ideias sobre RH. Eu vou montar um grupo com uns 20, 30 pessoas. Que foi que eu fiz? Lá o famoso Coragem para Fazer Acontecer. LinkedIn. Oi, tudo bem? Sou Carlos Mororó, assim, assado. Queria te chamar para fazer parte de um grupo que queria compartilhar. Tu pode compartilhar teu telefone comigo, é um grupo só de executivos. Achei que eu ia montar um grupo de 20 pessoas, assim, em um mês, tudo isso, bem estratégico para a gente fazer encontros. Em um mês eram 200. Caraca. Ou seja, as pessoas estavam sedentas por isso aqui no estado. Eu falo isso que você disse. Eu digo que as pessoas estavam sedentas por um momento como esse. E só gestores de RH, coordenadores, gerentes e diretores, que eram pessoas que eu queria me relacionar e que futuramente passaram a ser meus clientes. Então, assim, e com esse grupo eu criei um negócio estruturado, não era só um grupo de WhatsApp, era um grupo onde a gente tinha encontros, eu convidava algumas pessoas para dar palestra específica, é um grupo exclusivo para gestores, não é um grupo de vaga de qualquer emprego. Pessoa que entra, né? É um grupo que tem um trabalho muito bem feito ali. Tem uma régua bacana. Tem uma régua bacana e que eu fiquei muito conhecido entre as pessoas, então isso me deu muita possibilidade, porque as pessoas começaram a me receber com mais facilidade, porque elas me conheciam na Camargo. Então, quando eu ligava para marcar uma visita, deixa eu te apresentar o que eu estou fazendo agora, as pessoas me recebiam com mais facilidade, por conta da importância do relacionamento e da troca dentro do networking. Eu sempre falo que o networking é uma troca. Você entra num lugar, às vezes você só quer, vou sair daqui porque ninguém fala nada. E tu falou alguma coisa, sabe? Tu contribuiu de alguma coisa? Eu queria até clipar isso aí e falar, porque, assim, a palavra hoje em dia network ficou muito banalizada, né? Tudo é network, beleza. Eu acredito demais no network, Cadu também, tudo. Mas muita gente fica de fora da história de agregar valor de alguma forma para outra pessoa, só quer sugar. Inclusive, eu escutando um podcast do Lázaro de Carmo, que é um grande empresário aqui do Brasil, ele falando, cara, esses eventos de network eu nem vou, porque eu vou pra lá, é um monte de vampiro, só quer ficar te sugando o tempo todo, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, e não agrega nada. Então, as pessoas têm que também aprender o real sentido do network, né? Eu não sou tão especialista assim, mas o que eu vejo? Se trata muito mais de primeiro plantar, porque as pessoas querem colher antes de plantar. Isso. Cara, plante primeiro e depois você colhe. E nesse teu meio é mais ainda, né? Eu vou falar uma coisa que, assim, o grande sucesso da Camargo, o nosso grande sucesso no mercado de RH, no mercado de executivos, é porque nós sempre entregamos
conteúdo, produtos e possibilidades para ti antes de te vender qualquer coisa. Então, antes de eu bater na tua porta para te vender um produto, eu te convidei para um jantar executivo top, com estrutura massa. Algumas vezes, você passou a fazer parte da minha relação e pelo menos 3 vezes por ano ali eu estava mandando para você um convite no melhor restaurante de Fortaleza, com o melhor conteúdo, com jantar e tudo isso. Dentro desses grupos, a gente começou a fazer essa entrega muito forte para as pessoas. Depois eu fui oferecer o meu produto e tá tudo bem se você não comprasse, mas primeiro eu entrego muito para as pessoas antes de vender, eu agrego muito valor, tanto que esse grupo que eram 200 pessoas lá no começo de 2018, hoje a gente está falando de Nordeste, que no decorrer da história eu vou contar, e hoje no Nordeste nós temos mais de 1.000 gestores de RH nos nossos grupos, e não é lead, eu não estou falando de relação de pessoas, não, eu estou falando de pessoas que nos conhecem, que têm contato com a gente, que são pessoas decisores nas suas empresas. São mais de 1.000 coordenadores, gerentes e diretores de RH, onde a gente se comunica todos os dias, praticamente através de conteúdo, onde a gente faz eventos no ano, a gente roda o Nordeste fazendo isso. Então, isso foi algo que fez um grande diferencial para a Camargo no início. Quando eu coloquei esse primeiro grupo, eu comecei a ser muito bem recebido pelas empresas para apresentar os nossos serviços. É importante eu falar o que é o Hunt e o que é o Outplacement, né? Porque quando eu coloquei a empresa, eu decidi vender só 2 produtos. Tá. Que é Hunting, que é o recrutamento e seleção de pessoas, só que na pegada de caça. A gente, mais do que anuncia vaga, tria currículo, faz o processo normal, a gente conhece as pessoas antes de ter uma vaga, a gente trabalha o networking o tempo todo. Bacana, então, assim, quando eu falo para o meu time, que são headhunters, eles não são analistas de recrutamento e seleção, eles não recebem uma vaga e divulgam e triam. Eles estão agora almoçando com alguém, eles estão conhecendo essa pessoa e essa pessoa passa a fazer parte de uma possível oportunidade que eles vão ter. Então, o headhunter está caçando. Eu que sou leigo, me parece assim, o cara do RH é aquele cara às vezes mais passivo que recebe para triar. O headhunter, ele vai ativamente atrás dos talentos. Porque na verdade, às vezes a função do RH não é só essa função, ele passa o tempo fazendo outras coisas, tudo isso. Então, eu digo assim, nós somos especialistas nisso. O RH faz isso muito bem, principalmente por conhecer cultura dentro das empresas, mas a gente só faz isso. Então, a gente está o tempo todo conhecendo pessoas, mapeando o perfil, tendo um bom portfólio de profissionais ali para que a gente possa atender as empresas com rapidez, com agilidade, com entrega certeira. Então, quando você diz assim, eu quero um gerente financeiro para uma indústria de tintas com especialidade de 3 anos em tinta do tipo X e eu quero 3 pessoas, é isso que o meu time vai encontrar e vai te entregar 3 pessoas com avaliação de perfil, assessment e tudo isso bem feito para que você entreviste. Então, a gente entrega só o filé mignon, praticamente. A gente vai fazer isso. Ele é o cara que fala assim, do nada, por coincidência, eu almocei hoje com 3. E a gente trabalha muito para ter isso. Então, assim, temos especialistas por área, né? Assim, aí, além do Hunt, a gente tem o Outplacement, que é o contrário. Hoje eu falo que é quando a pessoa me contrata para ajudar a ela encontrar um emprego. Entendi. Então, eu falo que a gente vende conexões entre empresas e pessoas. É o contrário. Eu vendo para a empresa a seleção de pessoas e eu vendo para os profissionais a recolocação profissional dele. Bacana. Só trabalho com cargos executivos. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Já níveis gerenciais e executivos. Gerencial o Tinder do profissionalismo. Mais ou menos isso. Boa, podia criar um aplicativo já. Quase do LinkedIn, né? Tem plano. Tá dentro do plano de negócio. Mas a gente seleciona, é contratado por B2B, as empresas nos buscam para que a gente encontre profissionais para elas, e um profissional em nível de gerência que por acaso está querendo mudar de emprego, está desempregado, foi desligado. Por algum motivo, eles nos contratam para que a gente faça todo o processo de transição de carreira dele, que é um produto massa, que a gente um período de acompanhamento de até 6 meses, onde a gente faz desde revisão de currículo, LinkedIn, entrevista simulada, avaliação de perfil, com quais empresas você se identifica, onde tu pode se encaixar, aonde a gente pode te indicar, onde a gente pode te colocar da melhor forma, ver se você está adaptado. Tua entrevista está ruim, vamos mudar, você está contando essa história de uma forma errada, você não está contando da melhor forma. São encontros quinzenais, ele passa a ter uma assessora de carreira que fica do lado dele, indicando, e aí você imagina o network que a gente tem no Nordeste, que só de RH são mais de 1.000, como a gente tem possibilidade de indicar
aquela pessoa para posições que surjam dentro do perfil. Só que com muita responsabilidade, a gente indica para a vaga que se encaixa mesmo no perfil dele, tem um alinhamento de expectativa muito bem feito, porque você chega para a gente com nível de ansiedade altíssimo. Não vem de sonho, fumaça. Né? Você não chega para mim, eu quero me recolocar nesse processo. Não, a gente não faz, porque a gente faz a recolocação no teu perfil. Deixa eu te conhecer. Tanto que no nosso processo de venda existe uma reunião de empatia de 1 hora para eu te vender esse produto. É quase aquele, quando a gente chama o moleque no 3º ano, faz aquele teste vocacional para o que você quer fazer, né? Para eu te atender. Se você ter uma ideia, quando eu montei esse produto no Camargo, era Carlos Mororó. Há 6 anos, vai fazer 6 anos agora em março. Era o Carlos Mororó. Eu fui vendendo esse produto que no Ceará não era vendido com tanta força e fui vendendo Hunt. A gente começou a atender aí bem naquele... Marquei, pode me atender, eu ia lá, sentava na mesinha de espera, levava o portfólio que eu mandei imprimir lá na gráfica, entrava, falava quem eu era, vamos experimentar com quem que você trabalha no processo de hunting ou no processo de outplacement. Aí, com tal consultoria de São Paulo, tal consultoria de Curitiba, vamos fazer uma com a gente, faz uma comigo, vamos fazer a primeira, você avalia se faz sentido, e aí a empresa, vou testar aqui para ver, fazia uma comigo, aí eu gamava, e aí continuava fazendo sempre. Então, eu fui visitando empresas porta a porta mesmo. Eu criei um grande funil de eu preciso visitar 100 empresas para eu fechar com 10 para eles começarem a me contratar e eu começar a fazer. No processo do outplacement, que eu comecei a vender nas redes, eu chegava a ter 10, 15 pessoas na fila de espera para fazer o processo de recolocação comigo. E eu dizia, cara, tu tá precisando se recolocar, tu tá no momento de transição, tu tá numa fila de espera para eu te atender. Eu me sentia mal, porque eu dizia, tu precisa procurar outro profissional para te ajudar nisso. Né? Aí eu achava ruim, porque eu não podia atender ele, porque eu tinha uma capacidade máxima para atender e porque eu estava perdendo de ganhar dinheiro ali naquele negócio. Então foi onde eu comecei a estruturar o time. Eu tava pensando aqui, analisando o teu modelo de negócio, antes de você ter começado a empresa, tu já precisava ter uma infraestrutura de network bem bacana, né? Que não se trata só de um exemplo. Vou bater aqui na porta hoje da empresa, deixa eu fazer o hunting para ti. Só que se tu não tiver o contato por trás, tu vai vender algo que tu não vai conseguir entregar de jeito nenhum. E era uma estrutura realmente, digamos, robusta de network e conexões, né? O meu processo e o meu insumo são pessoas. E, Carlos, você falou do hunt e do outplacement, né? Assim, quando é o hunt, a empresa te diz exatamente o que ela quer. Então, é um processo ali mais assertivo. O contrário do outplacement lá, quando o cara quer fazer a transição de carreira, geralmente ele tá perdido para dedéu. Ele tem uma ideia, eu quero sair daqui, quero fazer a transição. Ele tem uma ideia, mas geralmente são pessoas que chegam ali muito perdidas para ti. Na verdade, às vezes eles chegam perdidos em que é uma coisa muito importante para falar aqui, e principalmente no nosso mercado nordestino, eles sabem o que eles querem, porque eles têm uma carreira, por exemplo, às vezes é um gerente financeiro, é um gerente comercial, é uma gerente de RH que saiu de alguma empresa porque foi desligada, ou porque estava muito ruim, tudo isso. O que eles chegam perdido? Nós, cearenses e nordestinos, e eu falo nós, não temos a cultura de trabalhar o nosso planejamento de carreira. A gente coloca no nosso sobrenome o nome da empresa. Então, é não sei quem de tal empresa, é o João da tal empresa. E a gente esquece a nossa carreira e a gente vive pela empresa. E pensa que vai ficar a vida toda na empresa. Você vê como eu, empresa, fornecendo serviço para aquela empresa. Aquele famoso sentimento de dono que todo mundo pede, que é ótimo você ter, é massa você ter, mas você tem que lembrar que você não é o dono. Você está sendo contratado para prestar aquele serviço da melhor forma e você vai entregar o melhor. Mas e aí? Tu tá fazendo network? Tu tá indo para os eventos? Tu tá estudando inglês? Tu tá estudando sobre a tua posição para um próximo passo, até mesmo aqui dentro? O que você tá fazendo na sua trajetória, no seu CPF, sendo o seu CNPJ, a sua carreira, que faz você dar um próximo passo? A grande maioria das pessoas, agora isso está sendo mais comum, mas a grande maioria das pessoas não faziam isso durante muito tempo. E o que acontecia? 15 anos depois eu fui desligado. E aí eu cheguei lá na Camargo para fazer um processo de transição com um sentimento de injustiça enorme, com perdido. Cara, vamos fazer teu currículo. Eu nunca fiz meu currículo. Você usa LinkedIn? O que é LinkedIn? Aí um diz assim, eu tenho, mas nunca mais usei. Vamos entrar. Ixi, eu não lembro a senha.
Vamos resgatar. Eu não tenho mais esse e-mail, tá entendendo? Então, é um negócio que eu falo para as pessoas, não é estar procurando emprego, é estar olhando para o desenvolvimento da tua carreira. Mais, então assim, se você hoje está trabalhando, olha para a tua carreira, se desenvolve. Eles chegam muito perdidos assim, e aí a gente apoia e o nosso grande diferencial das multinacionais que fazem o nosso serviço e que a gente defende a todo momento é que não é um processo, é uma pessoa cuidando de outra. Então, Bacana. quando a pessoa chega, a gente olha no olho e diz, fica tranquila, a gente está junto. Sabe assim? Tem um acolhimento, né? A gente tá junto, a gente vai fazer o teu currículo da melhor forma, seu LinkedIn, se você não saber, a gente vai treinar, a gente vai olhar. Eu não sei qual empresa, eu não conheço, não tem problema não, a gente vai analisar junto, a gente vai pegar uma relação aqui de empresas onde você possa fazer sentido, eu vou te dar sugestões do que você pode seguir, como você pode seguir. Então, às vezes na primeira reunião a gente nem faz nada técnico, porque a gente tá ali para acolher a pessoa, porque ela chora com a gente, assim, ela chega mal às vezes é um alto executivo vice-presidente de uma empresa, fechou a porta, sentou comigo e começa a chorar. Sim. Sabe assim? Porque o cara tá mal, ele não quer falar em casa para a esposa, para não gerar insegurança, ele não quer conversar com os amigos porque tem a questão do ego, às vezes, do alto executivo, e com a gente ele tá num ambiente de confiança. E eu falo muito sobre isso, é importante falar aqui, porque a gente tem falado muito isso para os RHs cuidarem do momento do desligamento, porque é muito importante. Então, assim, as pessoas não sabem, mas o nosso trabalho é uma fatia tão grande na nossa vida que tem pessoas que depois, e muitos executivos também, assim, que depois que passam por tudo isso, se matam. Eu imaginei. E as pessoas se suicidam. É a vida dele, é aquilo, né? Isso não é tão falado. Então, assim, eu tenho um caso de um executivo aqui que ele saiu, ele passou 15 dias... ou 20 dias, se eu salvo engano, indo trabalhar todos os dias para que a esposa não soubesse. Arrumava, saía, ia já vi esse filme, já vi tudo isso, fake, né? Trabalhando fake. E aí, quando ligaram, um colega nosso ligou para a moça, para a mulher, para perguntar como é que ele estava e tudo isso. Depois que ele saiu, tá bem aí, que a esposa foi. Cara, tem até um filme do Ben Affleck, né? Lá o cara se mata também, se mata enforcado. Tem uma grande empresa. Porque é muito, para eles, a questão para nós, a questão da carreira e tudo isso é algo muito importante. Então, cuidar desse momento de transição é uma responsabilidade também que a empresa pode ajudar. Mas aí eu trago muita responsabilidade para a própria pessoa. Eu digo, se você está ouvindo isso aqui, cara, cuida da tua carreira, olha para o teu networking, olha para as associações que você faz parte, conhece pessoas que sejam interessantes. Não, você vai mudar de emprego, fica onde você está, mas olha para isso, porque isso é importante. Ou seja, o cara pode até... Se eu entendi, o cara pode te pedir a tua ajuda, né? Também na transição de carreira, mas não para mudar de empresa ou de emprego. Dentro da empresa mesmo, ele pode mudar de carreira lá dentro também, né? Ou até melhorar dele, que a gente chama mentoria de carreira lá. É quando ele, tipo assim, o que é que eu preciso fazer para eu dar o próximo passo? Bacana. Tipo assim, eu queria me desenvolver. Aí a gente vai lá identificar, às vezes é inglês, tem várias coisas que a gente faz essa mentoria voltada para a carreira do executivo. Então, eu sempre falo que a gente cuida da chegada e da saída. Qual é o produto que a Camargo vende? A contratação e o desligamento dessas pessoas. O RH cuida ali da trilha toda, do desenvolvimento, da retenção, dos benefícios, tudo isso. A gente está para apoiar as empresas na chegada e da saída, e a gente faz muito bem, porque aquele time que era eu lá no início, hoje são 22 pessoas. Bacana. E eu sempre falo que é muita gente, porque a gente só faz isso. Então, é um time de recrutamento, seleção, hunting e outplacement, recolocação profissional de pessoas. E aí, então, eu sempre falo que a gente vende, na verdade, conexões. A gente vende entre empresas e pessoas, entre pessoas e empresas, entre as duas empresas. Então, muita coisa que vai acontecendo. Carlos, uma dúvida com essas novas tecnologias que estão surgindo. Como é que você tem visto a inteligência artificial dentro do mercado de trabalho? Como é que os profissionais estão agindo quanto a isso? Muita gente com medo de perder o emprego. Como é que tá isso aí, cara? Eu acho, assim, que para mim a tecnologia ela tá ajudando em tudo, assim. Mas ela não vai substituir as pessoas. Que é o medo que a gente tem muitas vezes. Eu acho que ela vai nos dar a oportunidade de fazer outras coisas que nós não fazemos. Então, quando a gente coloca na minha área, por exemplo, um site de recrutamento e seleção que faz uma pré-triagem ali, identificando se você, por exemplo, é graduado ou não é graduado. Isso é uma coisa que eu não vou precisar olhar no currículo de todo mundo. Ele já traz isso. Ou se a sua formação é nisso, se as suas experiências é isso. E ele já me dá um filtro
muito maior no final, isso não vai tirar o emprego É uma do ferramenta, recrutamento e né? seleção. Isso vai fazer com que a gente tenha muito mais qualidade no próximo passo dentro do processo. Mas a gente tem que ter cuidado também para não deixar tudo na mão da tecnologia. Então, a gente precisa ainda ser uma pessoa olhando para a outra. A gente precisa ainda avaliar processo, entender posicionamento, conversar com as pessoas, porque a gente faz, por exemplo, assessment, avaliação de perfil comportamental. E eu sempre falo para o meu cliente, isso aqui não fala por si só, a entrevista complementa isso aqui. Então, as duas coisas vão nos ajudar a identificar o perfil dessa pessoa. Mas eu sou totalmente a favor da tecnologia. Eu acho que a gente tem que trazer o máximo de É possibilidades. saber usar as ferramentas, né? Usar da melhor forma e aproveitar aquele tempo que a tecnologia tirou para que a gente faça outras coisas com mais qualidade nesse mundo que ficou tão acelerado, assim, de muita coisa acontecer. Eu fico vendo as pessoas têm um pouco de receio em relação à tecnologia, mas eu compartilho desse mesmo pensamento que você tem. Uma vez que eu tenho uma tecnologia, onde muitas vezes a gente aplica inteligência artificial dentro dos negócios. Se eu tenho uma inteligência artificial que está fazendo o trabalho com mais qualidade, está deixando o meu time liberado para ir atrás de mais negócios, para estudar, para se capacitar, cara, isso aí é escala. No final, na outra ponta, é escala. Ele pode aumentar o faturamento, ele pode dar mais qualidade de vida e não ter um medo de, vai roubar o meu emprego. Vai roubar para quem não souber usar. É esse o ponto. A gente tem um viés de tecnologia, porque quando a Camargo foi crescendo, depois que eu montei os grupos, que eu fui visitando, e aí a gente foi, se eu posso falar esses nomes porque são públicos, então, tipo assim, eu tinha muita vontade de fechar contratos aqui com grandes empresas que só fechavam com empresas fora. Unimed Fortaleza, a Celome, a Voa Lácteos, então muita empresa que a gente foi trazendo, a Podi, tudo, que sempre contratava de fora, que passaram a contratar uma empresa cearense, nordestina, para fazer o processo de hunting e o processo de outplacement dela, porque também é importante falar que algumas empresas têm a recolocação profissional como um benefício. Então, às vezes, não é o cara que está me contratando. Ou seja, para a galera entender, vamos lá, a empresa demitiu e vai ajudar esse cara a se recolocar. No momento do desligamento, ela diz, porém, nós contratamos uma empresa que vai te apoiar. Isso é comum no Brasil, eu vejo isso em muito filme gringo. Aqueles filmes desses das empresas. Tem mais, assim, historicamente. No Ceará não é comum, mas tem várias empresas que fazem. E nós estamos apresentando isso a muitas empresas daqui. Então, muita empresa diz assim, e tem isso? A gente tem, deixa eu te falar. O cara, pois eu quero contratar, porque eu vou demitir alguém que me entregou tanto, que eu pagar um processo como esse algo que vai fazer algo. Porque as pessoas não são só demitidas porque elas foram ruins ou fizeram algo ruim, né? Porque às vezes é recolocação da empresa, enxugar alguma coisa. Mudou a estrutura, o processo. Então, se a empresa for agradecida por, sei lá, 10, 15 anos que ele se dedicou à empresa, quero ajudar esse cara a se recolocar, mais ou menos assim, né? É nesse formato. Então, eu sempre falo que o meu negócio ele é muito B2B, porque eu vendo os dois produtos para empresas. E eu tenho B2C quando a pessoa pode me contratar diretamente para o processo de outplacement. No decorrer dos anos, a gente foi crescendo muito, eu fui trazendo pessoas para o meu time. Então, sempre que a gente melhorava um pouco mais o produto, o processo, atendia uma quantidade maior de empresas, eu ia trazendo headhunters, fazendo o que a gente faz de melhor, né? Selecionando gente boa para a gente. Trouxe heads para mim, hoje eu tenho uma diretora de hunting, bacana, que é a Grazi, que trabalha comigo. A Grazi tem um time de headhunters especialistas por área. Então, quando você chega para contratar alguém financeiro, quem vai procurar a tua vaga é a Will, que é especialista em posições de finanças. Legal. Ela que tem mapeado o cara de controladoria, contabilidade financeira e tudo isso. Eu tenho a Alice, que é especialista em RH. Então, assim, eu tenho um time todo com especialista em cada área, para ainda ficar mais fácil para eles mapearem e serem mapeados pelo mercado e tu pedir uma vaga e rapidamente ele já ter, cara, tô precisando do gerente financeiro, eu tenho 3, te manda amanhã, eu vou só fazer a avaliação de perfil rápido e te entrega. Isso a gente foi mudando. E o que aconteceu na pandemia? A gente identificou e as empresas começaram a nos pedir muito desenvolvedor de software, analista de sistemas, BI, Growth, tudo que era nome novo começou a bater na nossa porta de cargo. A gente começou a estudar sobre isso, eu identifiquei uma oportunidade muito grande de mercado e nós montamos uma área tech. Então, eu contratei tech recruiters
uma rede focada em tecnologia para isso, que nós chamamos naquele momento de Camargo Tech, que deu muito certo, porque eu comecei a abordar muitas empresas de tecnologia e a gente começou a fechar contrato com muitas empresas, porque todo mundo estava desesperado para fechar vaga. E virou uma segunda empresa, que é do Grupo Camargo, que chama Texi. A Texi é uma marca do Grupo Camargo especializada em seleção de profissionais de tecnologia. Que essa demanda aí só aumenta e a galera não consegue acompanhar, porque a gente conhece, até já teve aqui no podcast o pessoal da Digital College, né? Que é uma empresa, nossas parceiraças, empresa que dá cursos para analista, né, desenvolvedor, porque o mercado tá pedindo esses profissionais e não tem, né? Eu não sei se você teve o mesmo problema que eu tive. Sou sócio de algumas empresas que trabalham com software, inteligência artificial e por aí vai. E uma das coisas que a gente, principalmente na época da pandemia, cara, a gente estava concorrendo à contratação dos desenvolvedores com o pessoal de Londres, dos Estados Unidos. E é muito difícil você competir financeiramente. Com libras, né? Em libras. Não, vou te dar 5 mil, 10 mil reais. Daí o cara vai, tá bom, vou te dar 10 mil dólares. Cara, não tem como competir. Com certeza. E quem saiu na frente, quem sai na frente é quem também hoje pode contratar pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, se você tem uma empresa de tecnologia ou uma área de tecnologia que você abre para o 100% home office, você vai poder ter um cara muito bom que está morando no Acre, por exemplo, e que quer trabalhar para a tua empresa. Então, assim, a gente atende empresas na Texi de grande porte aqui. Eu acho que a grande maioria das empresas de tecnologia, também isso é público, então eu posso falar que a gente atende Lemp, Lanlink, Boa Vista, Forte Brasil, Fortix, muitas empresas fazendo esse processo. E todo esse atendimento foi com o Mororó apresentando, sabe? Assim, Bacana. chamando, mapeando, pessoas indo lá e falando da gente. E a Texi, ela virou uma segunda marca, não só por conta das empresas, mas por conta da necessidade do nosso posicionamento para o candidato. Né? Então, assim, o candidato não queria estar no site da Camargo vendo vaga gerente financeiro, analista de RH e um desenvolvedor. Ele queria estar numa comunidade que se comunicasse com ele. Sim. Então, a gente criou, tem site próprio, LinkedIn. É quase o LinkedIn, quase o LinkedIn para essa área de vocês. Tem tudo feito lá de estrutura da Texi. A gente fez lançamento da Texi. Eu comecei a me relacionar com as principais comunidades de tecnologia do Ceará, fui entender essa língua. O lançamento da Texi foi, né, num Roots, num Bad Rock, para 100 gestores de TI. Eu digo que eu estava na Camargo com algo mais formal. Lá, boa noite, galera, tudo bom? Lá na Texi eu ia falar, galera, beleza. Vestiu a roupa do rock, né? Literalmente, trocava a camiseta por uma roxinha aqui com Texi. Trocava não, troco, faço isso. Nós entramos numa aceleradora de startups aqui do Ceará também. Primeira reunião que eu fui na aceleradora, eu sempre me achei super jovem, entendendo tudo. Meu Deus, eu não entendi metade dessa reunião. Aí fui estudar também para entender essa linguagem. E a Texi começou a dar muito certo, e graças a Deus dá muito certo. Então, a gente, no processo de hunting, de caça, nós temos duas marcas. A Camargo e a Texi são as duas marcas. A Texi focada em tecnologia, a Camargo nas outras áreas, mas com uma diretoria acima e com um time de headhunters especialistas por área, assim. Eu tava pensando aqui, tem um ditado que fala que assim, quando você tem um problema, não se trata de como resolver, se trata de quem resolver. Né? Sempre tem alguém para resolver. Ele tem a solução para tudo na vida, porque apareceu o problema, quem resolve isso aqui, né? Sim, sim. Bacana. Carlos, uma dúvida minha em relação, assim, a nossa audiência, às vezes, a gente conversando com a galera e tal, são micro, médios empreendedores, que começaram com a equipe, depois vai crescendo. Uma dúvida que a galera sempre troca com a gente sobre isso, sobre RH de maneira geral, é em que momento eu devo montar o meu time de RH? Porque às vezes você tem 5 colaboradores, alguém que faz, não é um RH. Daqui a pouco eu tô com 15, 20, sei que não deve ter um número exato, cada empresa tem sua especificidade, mas qual a dica que tu diria para a empresa, agora eu preciso montar um RH para selecionar e desligar? Eu acho que vai muito da particularidade de cada empresa, do time, mas eu acho que, por exemplo, uma empresa que ela tem, sei lá, 25, 30 pessoas, 20, 25 mais ou menos, ela já precisa ter alguém olhando para isso 100%. Nem que seja alguém mais júnior, nem que seja alguém que está no momento de desenvolvimento, mas precisa estar olhando para a área de gente, para desenvolver, para criar cultura. Eu acho que assim, cultura, para mim, é a principal palavra. Vamos falar disso já também. Para mim, cultura é o que faz as pessoas ficarem, é o que faz as pessoas gostarem, é o que faz as pessoas saírem. Então, assim, é o que vai fazer o teu negócio fazer sentido para quem está junto contigo na empresa. Então, eu acho que mais ou menos
20, 25 pessoas, você já deve começar a olhar. Eu tenho uma grande sorte de eu ter um time todo de RH, da gente ter um olhar muito voltado para isso e de a gente ter uma cultura muito forte. Então, assim, essa cultura da simplicidade, que é o meu jeito de ser, às vezes as pessoas esperam alguém muito formal e a gente tem um jeito muito mais de se relacionar. Qual é o teu problema que eu tô junto? Deixa eu te ajudar. Isso fez com que a gente tivesse pouquíssimas saídas na Camargo nesses 6 anos. As pessoas ficam muito tempo. O nosso segundo valor chama relação ganha-ganha, né? Então, não sei se vocês sabem, vocês já viram nas nossas redes, a gente compartilha muito resultado. O estagiário ou o principal executivo da empresa, ele sabe 2 vezes por semana quanto que a empresa precisa faturar e quanto que ela faturou. E a gente tem OKRs, objetivos que são inspiracionais, a gente canta junto e eu compartilho muito, inclusive o meu time, ele ganha viagem internacional com acompanhante quando a empresa bate meta. Não sei se vocês viram, ano passado a gente foi todo mundo para Colômbia, 48 pessoas. Para Colômbia não, para o Chile, para Colômbia agora, que a gente vai, já bateu a meta desse ano agora. Em 2023 eu levei 48 pessoas para o Chile. Pessoas que às vezes nunca nem saíram do Ceará. O pessoal, a gente fala isso lá, porque assim, as pessoas, tem gente que nunca tinha viajado de avião, tem gente que nunca tinha saído do Ceará, e os companheiros e as companheiras, os acompanhantes, né? Eles foram 48, porque eram 44, que eram 22 com acompanhantes. Eles diziam assim, Mororó, eu vou também para essa viagem. Eu vou dizer, vai, se a gente bater a meta, você vai, qualquer pessoa vai. Aí uma Red Hunter dizia assim, Mororó, pelo amor de Deus, não diz isso não, que eu tô sendo mais cobrado em casa do que aqui. Aí eu disse, essa é a minha ideia, tá entendendo? Deu certo, né? Aí ele passa o tempo todo, tô ainda não fechar essa vaga. E aí algumas viram, Mororó, semana passada eu ajudei ela a fechar 2 vagas. Eu fiquei com meus amigos e disse, muito bem, você quer ir? Cara, e o sentimento que eu tenho de gratidão, de felicidade de fazer isso. Forma família, né? A gente dentro do avião, todo mundo com camisa, quem bate meta voa. O piloto falar, pedir uma salva de palmas do voo todinho pro time da Camargo, que bateu meta, que tá indo pro Chile. E ano passado a gente ia pra Balneário Camboriú, Beto Carreiro, todo mundo, 2 combos assim, compartilhando o resultado. E quando a gente vai pra lá, tá todo mundo junto. Tem uma foto no meu Instagram, depois quem puder olha, a gente assim, do lado do vulcão, fazendo um piquenique, celebrando a entrega, fala o que eu digo assim, cara, eu tô conseguindo fazer o que eu acredito, assim, eu tô compartilhando com essas pessoas o que não é, porque assim, eu poderia escolher não fazer isso e comprar um carro novo de não sei quantos mil reais, sabe assim, mas eu acho que isso ele faz parte da conquista, faz com que eles estejam comigo no ano que vem. A gente bateu agora 2023 e a gente vai para Colômbia, para Cartagena, agora em abril, sabe assim, todo mundo com acompanhante. Então, é uma coisa que pra gente é muito importante, então cuidar de gente, ter um time de RH olhando para isso, ter um time que entenda o que faz as pessoas ficarem, que entenda que as pessoas se alinhem à cultura, e um RH que faz sentido, Mororó leva todo mundo pro Chile porque ele é bonzinho? Não, porque eu quero bater resultado, porque essas pessoas compartilharam comigo e correram atrás desse resultado. E essa conta é muito bem feita. Então, não é que eu tirei da minha cabeça, não. Eu fiz conta antes do ano começar, quanto que a gente tem que atingir, quanto que pode ser compartilhado. Tem empresa que escolhe um 14º, um 15º, a gente compartilha experiência. E que faz muito sentido. Então, assim, isso é uma coisa nossa também que é bom, às vezes, eu contar para as pessoas, porque teve um cara da Índia, não sei aonde, que levou a empresa toda, 30, 40 pessoas para um resort, com tudo pago, e saiu em todas as redes do Ceará, todo mundo me mandando, não sei quantas curtidas, o pessoal, olha, tu nem falou que fazia tudo isso. A gente tem um cearense, gente, fazendo isso, então compartilhando tudo isso. Me aguardem agora a volta da Colômbia. Já tá dando ideia aqui, viu, Lucão? Olha aí, ó, vamos criar umas metas aqui, que a gente bater nas metas, vamos viajar também, ó, pro nosso time aqui, Nath, Lucão, galera do podcast, deu uma ideia boa aqui. Os meus clientes diziam, Mororó, você arranjou um problema, toda reunião agora, falando que eu não sei pra onde, gente, faça conta. Inteiro, né? Faça conta e dê responsabilidade e autonomia. O time todo, ele trabalha por resultado, ele trabalha 80% home office. O nosso time, a gente se encontra uma vez por semana, eu acredito no híbrido. Eu acho que a gente pode estar em casa, mas eu acho que a gente precisa se encontrar até pela cultura, tipo né? de negócio e pela cultura do nosso tipo de negócio. Então, eles correm muito atrás do resultado. Agora, a batida de meta no final do ano foi emocionante, porque a gente estava nos 45 segundos tempo e deu tudo certo. E a gente já está preparando 2024. Boa. Isso me faz até lembrar um meme que é bem conhecido aí no Instagram da vida, que o cara, assim, um chefe, parabéns pela vocês trabalharem arduamente para comprar mais um Lamborghini, né? Então é isso, você deixar de comprar, às vezes, o dono, o sócio, deixar de fazer um sonho seu, adiar um pouquinho para
realizar o do time, isso aí vai dar resultado lá na frente. É por isso que eu falo de cultura e de compartilhar. O nosso primeiro valor é respeito às pessoas, o segundo é relação ganha-ganha. A gente fala que todo mundo ganha junto ali na Camargo, e aí a gente vem para relacionamento e parceria, que é algo muito importante. Eu acho que quem fez a gente estar onde a gente está hoje são nossos parceiros, são as pessoas que a gente se relaciona, é esse nosso relacionamento com o mercado, de conhecer as pessoas, de falar sobre a gente. As indicações são muito fortes no Nordeste, então chegam clientes porque alguém se conectou com a gente e indicou. Eu sou esse cara de muito relacionamento, e a empresa acaba tendo essa cara também. Aí é isso que eu digo, a gente vem de conexões, a gente vem de relações entre pessoas e tudo isso, porque também foi muito bom descobrir que é isso que a gente faz melhor e gosta de fazer, assim, Bacana, gerar essas oportunidades. Cara, eu queria falar um pouco sobre o que está sendo muito falado nessa área, tanto de executivos, né? O pessoal tem falado muito de hard skills, soft skills, né? Que antigamente, assim, de 20 anos para trás, aí você vai me corrigir, tá? O que importava era o cara ser bom tecnicamente. Irmão, esse cara é bom tecnicamente aqui, para esse cargo aqui eu preciso dele. Só que hoje em dia, né, soft skills é você saber lidar com gente, dentre outras, né? Hoje em dia pesa mais, é igual na hora de contratar, principalmente nesse nível de gerência, de executivo, ou ainda o técnico ainda sobrepõe? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o comportamental sobrepõe e o técnico é condição sine qua non. Certo. Então, é assim, o técnico é o básico. precisa ter, tá entendendo? Então, assim, não é que você tem que ter um bom comportamento e não precisa ser técnico. Cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Não anda. Agora, o que vai te fazer diferente é o teu comportamento. É como você age diante das situações. E a gente fala muito isso no meio de RH e no meio de contratação, né? Tipo assim, contrate técnica, você contrata por técnica e demite por competência. Na verdade, assim, o que a pessoa fez, a atitude daquela pessoa dentro do processo. Então, eu sempre falo que você precisa entender tecnicamente do que você está fazendo muito bem. Você precisa entregar um bom produto, mas você precisa ter a capacidade de se ajustar às mudanças de mercado, às mudanças da empresa, se relacionar com pessoas de personalidades diferentes, saber a hora certa de falar, saber a hora certa de calar em determinadas empresas. Isso faz um grande diferencial dentro de uma carreira de um executivo, principalmente numa realidade de 90% das empresas sendo empresas familiares. Você não acha que você vai trazer um executivo de uma multinacional de grande porte com a carreira toda desenvolvida lá e que facilmente ele vai se adaptar em uma empresa onde ele vai responder diretamente ao dono e que o dono ainda vai ter as vontades dele, que a esposa dele vai estar lá dizendo algumas coisas e que tá tudo bem, ele construiu tudo aquilo nesse formato, mas aí você precisa se adaptar. E isso é comportamento. Sim. Eu acho que isso é capacidade de adaptação e de lidar com essas situações. Que, para mim, o principal é você fazer acontecer, né? As pessoas falam muito e fazem pouco. Eu acho isso, assim. Eu sou bem acelerado e eu me dou uma travada, porque às vezes eu estou muito, muito rápido pedindo que as pessoas falam, mas porque às vezes eu digo, cara, tem coisa óbvia, decidiu isso aqui, tomou a decisão, faz. Assim, então, às vezes, quem vem trabalhar comigo até estranha, porque assim fica com medo de fazer uma coisa logo, porque estava acostumado a ter tanta dificuldade, aí eu traz para mim, aí trouxe isso que vai acontecer se for assim, assado. Não, não, porque eu já vi isso aqui. Então pronto, pode tocar. Eu já posso tocar, eu digo, pode tocar. Faz esse negócio agora que você já me apresentou e vai fazer. Então eu acho que essa capacidade de fazer acontecer, de se relacionar e de se ambientalizar as áreas da melhor forma, é o grande diferencial de um papel de um profissional ou um executivo ou qualquer cargo hoje. Mas não esqueça do técnico. Sim. Você precisa ter. Sim. Se você falar inglês, você vai sair na frente. Porque tem muita empresa precisando de pessoas que falem inglês hoje em dia. Se você entender sobre sei lá, venda de empresas que abriram capital. Se você tiver estudado sobre isso, tem muita empresa abrindo capital, empresa boa, empresa grande. Então você vai ser priorizado. Então, eu sempre falo, estuda sobre a tua área. Entende tecnicamente sobre tudo isso. E faça algo a mais, sabe? Ainda mais do que as pessoas saibam. Boa. Cara, e entrando já nessa parte de cultura das empresas que você assessora e tudo, e depois da cultura da tua empresa, né? Aquela frase, é verdade ali, demore para contratar, mas demita rápido? Eu vou dizer mas vou te explicar o porquê. Porque eu acho que você tem que contratar com responsabilidade. Eu concordo muito. Então, assim,
deixar muito claro o que você quer é a principal coisa numa boa contratação. Alinhamento de expectativa. Um briefing da vaga, o famoso briefing da vaga, é a principal coisa. Porque às vezes você diz assim, eu quero um cabo desenrolado. Que já tenha trabalhado aqui, assim, espera aí, o que é desenrolado para você? O que é você, esse cabo né? desenrolado? Precisa ter feito o quê? Tem que ter passado por onde? Pode ser assim, pode ser assado. Então, eu acho que isso tem que estar muito bem alinhado. Você tem que... Você não pode tomar decisão assim, sem ter ali uma segurança forte. Você nunca vai ter 100%, porque você está contratando pessoas. Então, você tem ali uma segurança. Então, eu acho que você tem que ter muito cuidado na contratação. E eu acho que você tem que demitir rápido quando você tem dados e fatos e você tem que já ter avaliado tudo isso. O que eu falo isso? Você precisa ter dado feedback para a pessoa. A coisa mais simples dentro de um processo de gestão, que a gente fala tanto sobre isso, que a gente estuda na escola, na faculdade, não sei o que é o feedback, ainda continua sendo o mais importante. As pessoas precisam saber para que elas possam melhorar e que elas não façam mais aquilo de errado. Então, não é o feedback, é o feedback. É o feedback e é direto, não precisa nem necessariamente ter. Vou me preparar, porque daqui a 3 meses o leite já derramou, rapaz. Chama a pessoa e conversa. Ó, isso que você está fazendo não tá legal. Você é muito bom nisso, e eu acho que você poderia tratar mais assim e fazer assado. A pessoa, vixe, eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. Sim. Desculpa. Não, então faça assim, faça assim. Pronto, você resolveu um problema enorme que você ia ter mais na frente. Aí, quando você deu o feedback, você deu a chance, você mudou e não mudou, demite a pessoa. Às vezes até ela tá infeliz ali. Às vezes você tá ajudando a pessoa. Não é o lugar dela, né? Para ela mesmo. Mas dá a oportunidade dela melhorar, tanto para ela quanto para você. Trocar uma pessoa é tão difícil. Treinar tudo de novo. Ver se tá aderente à cultura, treinar. Então, fala para ela antes, porque, assim, se você quer saber se você tá demitindo uma pessoa de uma forma errada, que não seja por alguma coisa de má índole, se ela não tiver a menor noção que ela poderia ser demitida ali, você tá errando também. É importante que ela já saiba que ela não tá indo bem. Assim, você já deve ter dito isso para ela. Seu resultado não tá bom. Essa atitude não tá boa. Isso não tá bom. Então, por isso que eu digo assim, tem que ser rápido, mas você tem que ter feito um trabalho de casa antes, de gestão mesmo, ali no dia a dia. Não é a hora de demitir, mas precisa criar essa rotina de feedback, que é difícil, que às vezes a gente não faz, que entra na correria. Eu tô falando aqui o lindo, né? Assim, de fazer. Mas se você conseguir fazer, eu acho que vai fazer grande diferença para você e para as pessoas. Tem até uma fala acho que eu já citei até algumas vezes aqui no podcast do Roberto Justo, num desses podcasts aí, que ele fala que às vezes quando vão demitir alguém na empresa dele, não foi nem ele que estava ele, mas ele vai lá conversar com a pessoa para ver o feedback do funcionário, porque nessa hora talvez ele esteja magoado, ele vai soltar os cachorros. E aí ele pode identificar algum ponto de melhoria para a empresa dele de alguém que está saindo, né? A empresa está nada nisso. As empresas normalmente elas têm o que a gente chama de entrevista de desligamento. Então, depois que a pessoa é desligada, ela passa por um processo para entender se foi tudo bem, se foi tudo tranquilo e tudo isso. Às vezes, esse momento aí é bom saber, mas às vezes ele pode burlar também o momento da raiva. Sim, então tem que ser exagerar. alguém, tem que ser alguém ali de outra área para fazer esse processo. Mas eu entendo o importante, que é importante a gente saber como é que foi para a pessoa aquele momento e a trajetória dela lá dentro. Teve alguma coisa? Porque a empresa pode melhorar muito nisso, assim. E isso é natural, as pessoas entram e saem das empresas, assim, então... É a vida, né? A gente tem que estar também acostumado com isso. Por isso que eu falo tanto, cuide da sua carreira, se prepare, veja o que é importante para você, o que deixa você feliz, assim, não entre na ondinha do... É muito bom ser executivo, é chique ser executivo e tudo isso. Você quer ser executivo, cara? Se você não quiser, não vá ser, não. Faça o que você quiser. Eu defendo muito isso também. Então, eu defendo muito que é uma coisa muito difícil, é a gente não seguir a onda. É a gente seguir o que faz sentido pra gente. Tem gente que não quer ser. Tem gente que quer ser especialista, ficar numa cadeira a vida toda ali, fazendo um negócio bem. A massa ali, tudo vai ser feliz. E a cultura da Camargo em si? Você falou que 80% do seu time é home office. Eu até fiquei impressionado. Porque eu, como você, acredito muito no híbrido. Né? Num híbrido ali, 2 dias em casa, 3 ali na empresa. Cada empresa tem suas particularidades, né? Mas essa cultura de tu se reúne quantas vezes por mês com o time, uma vez por semana,
Tem a mensal, tem a semanal, tem a quinzenal. Você já falou que tem na cultura de vocês a questão da premiação da viagem e tal. Tudo isso é a cultura, né? Não é nem que o time seja 80% home office, é 100% home office. Sim. E eles ficam 80% do tempo em casa. Então a gente se encontra bacana. uma vez por semana. Eu enxergo que o olho no olho é importante e a gente discutir ações ali em conjunto sejam importantes. Hoje, a gente tem 3 equipes falando de empresas. A gente tem a Camargo, a Tex, que ficam juntas, que é o Hunting, tem a C-Partner, que é a nossa empresa de outplacement, que chama C-Partner, pessoal. Então, for olhar, Sage Camargo, P de parceiro, que é uma empresa específica, mas que faz o trabalho de recolocação. A gente criou uma marca e a gente fez muito sentido, mudou muito as buscas online, empresa de recolocação e tudo isso. E aí, elas têm uma reunião por semana presencial com a sua liderança direta. Cada empresa tem uma liderança. Eu participo de uma, a cada 15 dias eu entro em outra, porque graças a Deus meu time está muito maduro e as coisas rodam. Quinzenalmente nós temos uma reunião da empresa toda online e mensalmente a reunião da empresa toda, o dia todo presencial. Então, 2 vezes por mês a empresa toda se reúne para falar de resultado, falar do que vai ser feito, falar de ações, falar de cultura. Então, assim, a gente tem uma cultura muito baseada em resultado. Bacana. E um clima muito leve, porque nós temos também uma pressão muito grande. Quando tu fala cultura baseada em resultado, vamos supor que um colaborador teu não atinge o resultado. E aí? Ele vai receber o feedback, vai ser avaliado, a gente vai esperar e vai ver o mês seguinte, vai receber o feedback, vai ser avaliado. Se não tiver atingindo o resultado, ele vai saber que ele provavelmente não vai ficar na empresa. E aí eu tenho uma cultura de transparência. Então, assim, como todo mundo sabe muito bem os resultados que são esperados, todo mundo e a gente seleciona muito bem, a grande maioria das pessoas são muito boas em termos de resultado. E a gente não sempre fala, por exemplo, no começo do ano agora, a reunião do final do ano passado para o começo do ano de planejamento, eu deixei muito claro assim na tela bem grande o que é que a gente espera de cada um, sabe assim, o que todo mundo vai ter que entregar. E aí um outro slide, o que eles podem esperar da gente. Bacana. O que a gente vai entregar. E aí depois eu falei para todo mundo assim, pensem sobre isso. Vocês querem isso aqui, tá entendendo? Bacana. Porque o que a gente espera de vocês é isso que a gente vai cobrar. E vai ser chato se você não quiser e a gente cobrar todo dia, toda semana, uma coisa que você não quer. E se você não quiser, por exemplo, ficar aqui, tiver vontade de seguir outra carreira, quiser estar dentro de uma empresa no RH, em alguma coisa, tá tudo bem, a gente vai até te ajudar a ir para essa carreira. Mas o nosso desafio é muito grande. A gente tem 6 anos e a gente tem 6 anos crescendo todos os anos. Sim. Então, teve anos que a gente mais que dobrou de tamanho. Eu tô falando em termos de faturamento, em quantidade de pessoas, assim. E aí, quem tem que estar aqui tem que estar no jogo muito forte, assim, tem que querer. Então, essas pessoas, elas dizem, cara, enxerguei. Já teve gente que chegou e disse, não é pra mim. Não me vejo, eu queria sair, tudo isso. A gente fez, a transição foi massa e é um parceiraço, assim, sabe? De hoje, de estar externo. Mas a nossa cultura, ela é muito transparente. Ela é de muita comemoração. A gente comemora muito tudo, as conquistas. A gente compartilha muito o resultado e a gente desenvolve muito as pessoas. Eu tenho uma máxima que eu digo assim, eu falo tanto de carreira para que as pessoas priorizem a carreira dela, que eu falo pro meu time, cara, você precisa ser visto. As pessoas, elas não têm que falar da Camargo e lembrar do Mororó. Elas também têm que lembrar que você é um especialista da Camargo nessa área, que ela te siga, que ela te admire e que ela te chame para um podcast para você falar sobre como é ser um headhunter financeiro e tudo isso. Então, isso. E eu tô aqui para te ajudar o tempo todo. E a gente faz muito isso. A gente leva todo mundo para estúdio para tirar foto executiva, para quem quiser tirar foto executiva. A gente leva, vocês falando de educação financeira, a gente começou o ano com treinamento sobre educação financeira para todo mundo, como fazer a gestão e tudo isso. Então, tudo que a gente vive, normalmente, a gente leva para a empresa aí de comemoração. As pessoas gostam muito, a gente gosta muito de festa. Eu gosto muito de festa. E aí eu faço muito. Nossa confraternização normalmente era 3 dias numa casa de praia. Deve ser divertido. Deve ser muito bom, velho. O que eu falo para as pessoas é que você tem que saber muito administrar isso. Porque do jeito que eu tô aqui brincando com você, amanhã eu digo, cadê esse negócio? Cadê o resultado para pagar esse Então todo mundo tem que ser muito maduro para lidar
Porque eu tô com você no domingo bebendo a noite toda e cantando no microfone na segunda-feira. Eu tô lhe cobrando o seu resultado que você se comprometeu que me entregar na segunda. Bacana. E se eu tava com você no domingo, não tem nada a ver com isso. Isso ali você tava porque você queria, a responsabilidade é sua. Bacana. Então, eu acho que trabalhar essa maturidade também nas pessoas fez uma grande diferença. E todo mundo conhece na empresa, sabe diferenciar tudo isso. A gente leva muito isso para as empresas, a gente fala muito sobre cultura de transparência e fala muito sobre cultura de falar o que se espera das pessoas. O que se espera é isso, para que a pessoa saiba o que se espera, para ninguém ser pego de surpresa. Na Camarma a gente faz isso, o time ele cresceu ano após ano, a gente está hoje, a gente abriu Recife, então é importante falar que, tipo assim, com esse crescimento nesses anos, depois da abertura da Tex, da formalização da marca da C-Partner, nós olhamos aqui no Ceará, eu acho que nós somos a do segmento de maior atuação. Os nossos concorrentes em Hunt são empresas multinacionais, empresas de fora que atuam aqui. Eu acho que cearense, nós somos a maior, a mais forte. A gente normalmente roda ao mesmo tempo 60 clientes. A gente tem uma carteira de mais de 300, mas ao mesmo tempo a gente está atendendo 60 empresas, falando de empresa como Camargo. E a gente começou a olhar para o Nordeste. Então, hoje a gente trabalha por regional. A gente tem regional Ceará, que é Ceará, Maranhão, Piauí. Regional Pernambuco, que é Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E a regional Bahia, que é Bahia e Sergipe. Então, tudo que eu faço aqui, eu espelho para lá. Eu tenho eventos para RHs lá, eu tenho um escritório em Recife, eu tenho funcionário em Recife, a gente está abrindo um mercado lá que é bem desafiador, são culturas bem diferentes, pernambucano, cearense e o baiano, no Nordeste, mas quem enxerga de fora vê que são coisas completamente diferentes, mas estamos sendo muito bem aceitos, assim, lá, está sendo muito legal chegar, visitar, fazer relacionamento, que é outra capacidade que eu tenho, assim, eu cheguei logo em Recife, me reuni com uns 20 maiores diretores de RH de lá. Aí as pessoas, cara, como é que tu conseguiu? Quem foi que te indicou? Eu fui lá no LinkedIn deles e peguei o telefone e marquei com eles. Eu que indiquei, né? E aí pedi, aí esse primeiro, a indicação do outro, aí o outro me indicou. E eu fui. Dá pra dizer que essa é uma das tuas maiores habilidades? Com certeza. Eu acho que o que eu faço de melhor é relacionamento e a capacidade de me conectar com as pessoas. Bacana. Assim, as pessoas... E é genuíno, tá entendendo? Então é por isso que funciona. Que faz sentido. Porque eu não faço isso por você. Eu gosto mesmo de me conectar com as pessoas. Eu acho que a gente ficaria aqui 5 horas falando sobre o meu produto, porque eu faço. As pessoas dá para ver o brilho dos meus olhos quando eu estou falando sobre a recolocação, sobre a seleção, sobre tudo isso. Então eu acho que talvez é o nosso grande diferencial. E procurar pessoas que também sejam assim pro time. A gente trouxe. Desculpa até interromper. Não. A gente trouxe uma pessoa. Você até conhece a Suzana Macchioli. Cara, ela Nossa também cliente fala, agora. Ela fala com tesão que você olha assim, Ficaria 10 horas escutando. Fantástico que essa mulher faz. Cara, ela trabalha com construção civil, que não é tão fantástico assim. E muito, muito, muito massa. Cara, E muito massa. a gente acabou de fechar contrato com eles também, assim, a gente tá atendendo, assim, as empresas muito grandes daqui, de fora. A gente vai lá e busca. E o meu time tem essa capacidade que eu tenho também, assim, de bater na porta, de ir lá. Então, uma coisa boa a contar hoje é que hoje quase 50% dos clientes da Camargo, eles não vieram mais pelo Mororó. E isso é muito bom, porque o Mororó precisa cuidar da estratégia, entender essa ida para o Nordeste, me relacionar amanhã. Hoje é dia 12. Amanhã domingo eu viajo para fazer evento no Rio Grande do Norte, na segunda, terça-feira eu tô na Paraíba, quarta-feira eu tô em Recife. Então a gente precisa fazer isso nessa pegada de expansão, porque a gente precisa dominar esse Nordeste para ir para o Brasil, né? Claro. Daqui a pouquinho, apesar que a gente já atende o Brasil, vários estados do Brasil, mas a gente vai capilarizar mais, né? Deixa a gente atuar aqui. Nosso grande objetivo é ser a melhor empresa de Hunt Outplacement do Nordeste. Bacana. A melhor nordestina. E é isso que a gente vem fazendo muito forte, com qualidade, com segurança, com entrega, para que as pessoas vejam também com tranquilidade, aproveitando a jornada, batendo meta e comemorando, fazendo muita festa. A gente faz muito happy hour, faz muita coisa assim legal que Show de bola. Pra gente já ir pros finalmente aqui, cara, assim, o que você diria... Hoje a gente fala muito com empresário, com dono de negócio, mas assim, o que você diria para essa galera que no final são os que fazem o negócio de fato, não tem empresário e negócio que se sustente sozinho. O que você diria para essa galera que trabalha, que realmente
qual o cuidado que você já falou? Qual o cuidado? Qual o recado que você daria para esses caras que trabalham com você nas outras empresas? Eu acho que dê o seu melhor. Assim, dê o seu melhor no que você está fazendo. Entregue segurança para as pessoas, entregue confiança para quem é seu líder, deixe que o seu líder confie em você, que você fez o que poderia fazer da melhor forma, porque confiança não é uma coisa que fácil e também se for quebrada, ela não volta. Então, entregue, se dedique àquilo, se aquilo que é o que você quer de verdade, escolha o próximo passo que você quer dar na sua carreira, porque você está fazendo aquilo de forma genuína, então não é uma coisa muito forçada, assim, quando você vai dar esse próximo passo para sua carreira, estude, se prepare para a coisa fazer acontecer. Tudo isso você vai fazer com tesão, assim, sabe? Porque eu sempre falo, quando você faz com tesão, você quer fazer mais, você quer continuar, você quer dar o próximo passo, então, e seja verdadeiro com você. Eu vou dizer uma coisa aqui que é importante eu falar, por conta que tem sim um momento de mercado. As pessoas falam muito de empreendedorismo, de crescer e tal, e faturamento e tudo mais, e tem que crescer, e todo ano tem que crescer. Eu vou dizer uma coisa que é bom que vocês gravem isso. Durma quando tiver que dormir, sabe? Aproveite a jornada. Trabalhe na hora de trabalhar, sabe? Tenha lazer com sua família, cuide da sua saúde. Priorize a saúde, priorize a família e venha o trabalho depois e faça tudo com qualidade, assim. Se você trabalhar muito, trabalhe muito, fica até mais tarde um dia ou outro, mas vai pra academia, vai fazer terapia, sabe? Assim, se você tiver com problema de saúde mental, as pessoas não falam sobre isso, mas cuida da tua saúde, aproveita a tua vida, cuida do teu sono, ele vai fazer com que você produza muito mais no outro dia. Isso traz qualidade e entrega. E aí trabalha, entrega e com agilidade. Porque normalmente às vezes a gente está escutando muito, sabe, cara? Trabalha enquanto os outros dormem. Não, cara, vai dormir. Tá entendendo? Cara. Enquanto os outros dormem, durma também. Eu falo, eu vou escrever um livro falando de carreira executiva esse ano, né? E aí dentro desse livro eu falo muito sobre isso. Tipo assim, você precisa viver a sua vida. Eu perdi minha mãe esse ano. Tem 4 meses e ela era a pessoa mais importante da minha vida. E eu sou muito feliz porque eu não deixei de viver um momento com ela. Aniversário dela no ano passado é agora 17 de janeiro. Ela, meu filho, numa quarta-feira você não veio. Quem disse? Eu já tô indo, tá entendendo? Eu vou tomar café com você, vou almoçar com você, cancelei aqui e volto amanhã. Isso faz com que você tenha outros momentos e outros olhares. Hoje a gente tem, até para concluir, também um grupo de executivos de diretoria, superintendência e presidência de empresas que chama Senior Club. A gente deve falar, talvez, aí. Esse viés de relacionamento é muito forte, networking e comunidades para mim. Eu entendo que a gente precisa estar se relacionando o tempo todo com o mercado. Então, nós lançamos em 2023 um clube que chama Senior Club, que ele é focado em diretores, superintendentes e presidentes de empresa, empresários. Na sua maioria, a gente tem um foco em fortalecer o empresariado e os executivos cearenses para que se encontrem, troquem ideias. A gente faz almoços executivos, jantares executivos. São no máximo 300. A gente foi um grande boom. Então, tipo assim, a gente lançou em agosto, com um mês eram 200. Já associados, é um clube que você paga todo mês, e a gente vai até 300 e a gente fecha a porteira. Então, se você ainda não entrou, aplique-se lá. Precisa ter o viés de cargo C-level, diretor, superintendente, ou presidente de empresa, ou empresário, para que essas discussões fiquem ali dentro desse formato. E também está fazendo muito sentido, é mais um negócio do grupo, está crescendo muito, e que para 2024 a gente vai investir muito nisso. Massa, vamos colocar aí ele falou do Senior Club, eu até quero conhecer um pouco mais, eu quero te trazer mais vezes aqui, ou então alguém do teu time, porque essa questão de headhunters, tem um financeiro, tem um tech, a gente pode aprofundar em outros episódios, mas vamos colocar aqui as redes sociais aqui do Carlos, @Carlos Mororó é a tua pessoal, né? Não tem como ali você achar, né? Ele tem o @, das empresas, que a gente colocou aqui, Camarmo Consultoria, especialista em hunting de profissionais, conectando talentos e oportunidades. Essa é a empresa que iniciou tudo, né? Aí passa aqui, José Edson Júnior, teve aqui já com a gente, grande Edson, cara fera demais. Pode passar aí, Lucão. Tem também a Texi, cadê? Texi Oficial, todos os perfis, todas as vagas, simples como soluções devem ser. Essa é a Tech, né? Quem tem interessado nesse segmento.
C-Partner Oficial, que aqui é a de Outplacement, né? Recolocação profissional, Outplacement, mentoria de carreira para executivos. E temos também a Senior Club, a @Senior Club, que é esse projeto que ele falou agora, que tem 200 inscritos aí e vai até 300. Que aí é network na veia, né? A gente não quer volume. Passa aí, Lucão, só para a gente ver o arroba aqui o Instagram Senior Clube Ceará, onde tem o melhor clube de executivos de diretoria e fundadores de empresas do Ceará. Cara, deve ser muito qualificado quem tá ali dentro. Todo dia lá, porque todo dia é almoço, é um jantar, um happy hour. Ontem a gente teve um casual lanche, que foi um almoço no DOC. A gente tem dia 23 aí, Patriciana, da PagMenos, Severino Neto, do São Luís, com a gente, palestrando. E aí eu vou falar mais uma vez da coragem de fazer acontecer. Como é que a gente chama eles? Eu arranjo o telefone deles e eu ligo. Bacana, tá cara, e bacana. me apresento para eles conhecerem. E tem muita gente boa, graças a Deus, a gente tem essa visibilidade muito grande. E isso tudo está acontecendo também na Bahia e em Pernambuco. Às vezes as pessoas não vêm aqui, mas a gente tem muitas conexões lá também. O Nordeste todo está falando a nossa língua. A gente quer trazer simplicidade e coragem para fazer acontecer. Show de bola, show de bola. Muito, muito obrigado. Cara, a gente costuma brincar aqui que a gente fez um podcast só para ter uma mentoria com a galera braba, uma mentoria gratuita com a galera braba aqui do Ceará. Agora que a gente já tá acabando o podcast, eu vou falar a verdade. Cara, isso era uma mentoria que a gente queria ter e não vamos chamar o Carlos Mororó. Vou convidar vocês para o meu. Então. É só o pretexto para ter a mentoria. De hoje está paga mais uma vez. Tenho certeza que você que está acompanhando a gente teve muitos insights aí desse mercado, desse segmento de transição de carreira, de headhunting. E esse cara aqui é referência no Ceará. Cara, mais uma vez, obrigado por topar, bater esse papo muito aqui. Bom, cara. Caduzão, recado final para a galera que está assistindo a gente. Gente, se inscrevam no canal. Sigam Carlos Mororó, sigam o Senior Club, tenho certeza que vocês vão... Tem muita coisa, muito conteúdo, muita coisa que eles colocam lá. E assim, coloque aqui também nos comentários quem vocês querem ver aqui, quem que a gente pode trazer para agregar cada vez mais na vida de vocês. Show de bola. Então, até a próxima, galera. Valeu, gente. Show. Show.